E aí, pessoal? Então vamos continuar a aula sobre diodos, a segunda parte. Na aula de hoje que a gente vai ver então os diodos SMD, que são aqueles específicos, né, para as placas de circuito integrado, aplicações dos diodos, como que a gente faz para testar os diodos de junção, como que funciona o LED, display de 7 segmentos, testando os LEDs. Aí eu vou falar um pouco do diodo Zener, características, aplicação, valores comerciais, lendo os diodos Zener e também testando os diodos Zener. Okay? Então, continuando, né? A tela passada a gente foi a nomenclatura e agora a gente vai ver então os diodos SMD. Então, os dispositivos de montagem de superfície, o SMD, Surface Mount Device, são componentes de tamanho físico bastante reduzido que são soldados a placas de circuito impresso através de ferramentas robóticas, né? Então a gente vê aqueles videozinhos dos robozinhos colocando tudo e soldando na placa. Um dos componentes que eles soldam são esses diodos SMD. Esse tipo de componente, portanto, não é voltado ao robista, né? Esses SMD é específico para placas de circuito impresso. Diodos que usam esse tipo de tecnologia possuem uma lista indicando o cátodo, que é o polo negativo do componente. Né? Então a gente pode ver aqui, ó, que nós temos o polo negativo aqui de cada um desses componentes, beleza? Negativo, negativo, positivo, positivo, negativo e positivo. Ok? Por causa do tamanho reduzido desse tipo de componente, não há espaço físico para impressão do nome real do componente, apenas um código, e este código não é padronizado. Tá? Então a gente já tinha visto isso também nos resistores, capacitores, que esses componentes SMD eles não têm espaço para conseguir colocar o nome do componente, e nem mesmo no caso dos resistores não tem nem como colocar a coloração, né? As faixas de cores. Então a gente tem que ter um código. E esse código, no caso dos diodos, não é padronizado. Para saber qual o nome, entre aspas, de um diodo SMD, você deverá pesquisar na internet e decodificar o decodificador existente em marksport.org.k. SMD é um ponto de partida. Tá? Alguns diodos SMD são fisicamente parecidos com capacitores SMD. Tá? Então, nesse caso, como que a gente faz para diferenciar se eu tenho um componente na minha frente? Como é que eu sei se ele é um capacitor ou se ele é um diodo? A diferenciação, nesse caso, entre os dois é facilmente feita pelo que há estampado. Se você conseguir decodificar os dados impressos como um capacitor SMD, então você está vendo um capacitor. Caso contrário, possivelmente ele é um diodo. Okay? Então tu vai ver aquele componente, tu tenta ver se ele é um capacitor. Se não é um capacitor, provavelmente é um diodo. No caso dos diodos SMD com encapsulamento de vidro contendo listras coloridas, o componente é um diodo Zener. Okay? Aplicações. Então, onde que a gente pode aplicar os diodos? Aplicações. Então, vamos estudar 3 aplicações bastante corriqueiras em que diodos são usados. Tá? Primeiro caso, circuitos retificadores. Ele também é utilizado como elemento para forçar uma determinada queda de tensão e como proteção em circuitos que usem solenoides. Tá? Existem outras aplicações, mas essas não são as mais comuns que a gente utiliza diodos, ok? Aplicações então em circuitos retificadores. Existem várias aplicações importantes para diodos de junção. A aplicação mais conhecida é como circuito retificador, que é uma peça fundamental na conversão de corrente alternada em corrente contínua. Ou seja, como que vamos lá, a tomada de vocês, da casa de vocês, está saindo uma corrente alternada, 220 provavelmente, tá? De 220. A fonte de alimentação do notebook, do roteador, da televisão, não, da televisão não necessariamente, enfim, o dispositivo que tem aquela batatinha que a gente chama, ele converte essa corrente alternada de 220 em uma corrente contínua de, por exemplo, 12 volts, ok? Um dos componentes principais que fazem essa conversão de corrente alternada para corrente contínua é o diodo de junção, ok? Na verdade, não é só um, é vários.
Então, a aplicação mais conhecida como circuito retificador, peça fundamental na conversão da corrente alternada em contínua. Na figura a seguir, nós mostramos três formas clássicas de se transformar num circuito retificador. O retificador meia onda, que é esse caso aqui. Nós temos então aqui uma corrente alternada, onde que vai passar aqui por uma bobina, e um diodo, ele vai fazer com que, somente um diodo ele vai fazer com que a gente tenha um retificador de meia onda, ou seja, meia onda está sendo retificado. Quando eu estou falando retificação aqui, vocês podem pensar que eu estou tornando reto, ou seja, retilíneo. Eu estou tornando uma coisa que era não retilínea, no caso aqui em forma de onda, em uma coisa reta, ok? Então isso seria a retificação. Então olha só, a gente vai retificar meia onda. O que é meia onda? Isso aqui é meia onda. Meia onda, meia onda, meia onda, meia onda. Então, meia onda, no caso, está sendo retificada. Então, aqui retifica, vem a meia onda, retifica, e mais meia onda. Ok? Aí a gente vai ter um retificador de onda completa. Tá, então, que usa apenas um diodo e que corta o semiciclo negativo da forma da onda aplicada na entrada. Tá? Então, ele corta no caso aqui do retificador meia onda, ele corta, nesse caso específico, as meias ondas que estão abaixo, ok? No retificador de onda completa, ele vai fazer o seguinte: o retificador de onda completa, ele vai usar dois diodos e um transformador com o center tape, entre aspas, que inverte o semiciclo negativo de forma de onda aplicada na entrada em um semiciclo positivo, tá? Ou seja, esse semiciclo aqui, que é negativo, ele vai se transformar, em vez de negativo, ele vai se transformar em positivo, e esse semiciclo que está negativo em semiciclo positivo. O resultado final é este aqui. Okay? Então, esse transformador mais esses dois diodos, nós temos um retificador de onda completa. Tá? Então, por exemplo, no caso da corrente alternada, vamos lá, como é que funciona a corrente alternada? Em um momento do tempo, vamos lá, deixa eu explicar isso aqui melhor. Olhem só. Vamos lá, mais 350 volts menos 350 volts, ok? Que é os picos, beleza? Então aqui eu tenho mais 350 volts e aqui menos 350 volts, beleza? E assim funciona a corrente alternada. Ele vai mudando os elétrons dentro dos fios, vão indo para lá e para cá, 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 entenderam? Então, em um momento do tempo, quando ele está aqui, quando ele está acima do zero, vamos dizer que aqui seja positivo e esse ponto aqui seja negativo, ok? Com isso, esse gerador vai transformar, se eu não me engano, ele vai tornar esse aqui positivo e esse aqui negativo também. Então vai haver uma corrente saindo daqui para cá, ok? Como esse fio nós temos ele ligando aqui, nós vamos ter uma energia passando daqui para cá, ou seja, está saindo. À medida que vai subindo isso aqui, esse aqui vai se tornando mais positivo, esse aqui mais negativo, e esse aqui mais positivo e esse aqui mais negativo. Então, está passando por aqui essa mesma onda aqui, está produzindo isso aqui na saída. Okay? Aí ele vai começar a descer e ele vai começar a descer aqui também. Tá? Vai chegar aqui no ponto zero, e aí como que funciona? Aqui há uma inversão. Aí agora esse aqui, dentro do fio, os elétrons, aqui fica negativo e aqui fica positivo, e há essa troca aqui também, aqui começa a ficar positivo e aqui negativo, ok? O que vai acontecer? Aí, esse fio que está ligado aqui, os elétrons vão vir daqui. Professor, por que os elétrons vão vir desse fio aqui e não desse aqui? Porque aqui eu tenho um diodo. Olhem só, esse diodo aqui está bloqueando os elétrons que estão vindo daqui. Então os elétrons não estão vindo daqui, eles estão vindo desse fio aqui do meio. Então eles estão vindo daqui e passando para cá agora. Estão fazendo esse movimento para cá
vindo e passando para cá. Ou seja, ele vai começar a descer aqui, é como se ele estivesse subindo aqui novamente, até atingir o pico aqui. Aí ele vai começar aqui no caso a subir, e esse aqui vai começar a descer, até chegar no ponto zero, em que esse aqui agora ele vai começar a subir, ou seja, aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo, aí se inverter aqui também. E agora os elétrons vão começar a fluir desse fio para cá. Ah, professor, mas os elétrons não vão vir daqui? Não, porque eu tenho esse diodo aqui que impede que elétrons venham por aqui. Logo, está entrando aqui a energia e saindo por aqui. Beleza? Então, dessa forma, ele vai começar a subir ali e vai começar a subir aqui também. Então, com isso, nós estamos retificando, né? Um retificador, esse aqui é um retificador de onda completa, né? Então, nesse caso aqui, ele inverte o semiciclo negativo da forma de onda aplicada na entrada e do semiciclo positivo. E o retificador, daí a gente tem um terceiro caso, que é o retificador de onda completa usando 4 diodos, que é o circuito chamado ponte retificadora. É muito importante esse circuito, tá? Que funciona similarmente ao circuito que usa 2 diodos, porém o transformador não precisa ter o center tape. Que é esse caso aqui. Ele não precisa ter esse center tape, que é essa ligação, esse fio aqui no meio. Ele não precisa disso. Simplesmente com os próprios 2 fios que vem aqui do transformador, ele consegue fazer isso. Ou seja, vai entrar... vamos ver, ele vai começar a subir, vai começar a ficar positivo. Vamos dizer que seja aqui positivo e negativo. Ele vai começar a ficar positivo e negativo. Aí ele vai vir aqui, o positivo, o diodo, olha só, ele não permite que venha para cá, então ele vai para cá e vem para cá. O negativo está ligado aqui, o negativo ele vem aqui ao lado positivo do diodo, então ele não vem para cá, ele vai vir para cá e vai vir para cá. Beleza? Aí depois aqui embaixo vai se inverter. Aí esse aqui passa a ser negativo, esse também passa a ser negativo, passa a ser positivo. Aí nesse caso agora que ele começou a virar positivo, então aqui vai ficar positivo. Na primeira vez ele ficou positivo e aqui negativo. Agora na segunda vez, vamos ver, na segunda vez esse aqui é positivo, vem para cá. Ele vai chegar nessa ponta aqui e vai bater, porque esse aqui é o lado negativo do diodo e esse aqui é o lado positivo do diodo. Então, o que vai fazer? O positivo vem para cá e vai sair para cá. Aí o negativo, ele vai chegar aqui é o lado positivo do diodo, então o negativo não vem para cá, ele vai vir para o lado negativo aqui. Então ele vem para cá e ele sai para cá. Então o positivo continua saindo positivo e o negativo continua saindo no negativo. Ok? Com isso, nós temos também um retificador de onda completa. Beleza? Note que na saída do circuito retificador, a tensão ainda não está contínua. Ela está numa forma de onda chamada onda pulsante, né? Que a gente viu lá nas primeiras aulas, né? A gente tem a forma de onda pulsante, né? Alternada, pulsante e contínua. Para transformar a forma de onda pulsante e contínua, ainda são necessários outros circuitos. Um circuito de filtro, usando um capacitor, e um circuito regulador de tensão, que pode ser feito usando um diodo Zener. Ok? No mercado já são vendidas também pontes retificadoras já prontas, tá? É normal a gente já ter essas pontes retificadoras prontas. Isso é, um componente contendo internamente os 4 diodos, com 4 terminais, 2 marcados com o tio, que devem ser ligados à entrada da tensão alternada. Então esse aqui eu ligo numa tomada da tensão alternada, esse aqui na outra da tensão alternada. E uma marcado com o mais da saída positiva e outro com o menos da saída negativa. Então esse aqui vai ficar no positivo e no negativo, respectivamente, do aparelho que você está querendo ligar.
Beleza? Aqui a gente tem, nesse formato, a gente tem outros formatos também, essas pontes retificadoras. Okay? Outro uso bastante interessante que pode ser dado a diodos é como um elemento para forçar uma queda de tensão de 0,7 volts. Vamos lá. Por exemplo, se você precisar que um determinado ponto do circuito tenha 1,4 volts a menos do que a tensão da fonte, basta ligar dois diodos polarizados diretamente em série para obter essa queda de tensão. Então vamos lá, se você simplesmente quer adicionar uma queda de tensão, simplesmente tu quer que tenha menos voltagem em certo ponto, tu só adiciona, ou tu pode adicionar esses diodos. E também a gente pode utilizar para proteção contra descarga de bobinas. Em certos circuitos que usem solenoides, bobinas usadas como eletroímã, como por exemplo o relé, um diodo é sempre colocado em paralelo ao solenoide de modo que a bobina não induza corrente no circuito. Tá? Que é mais ou menos aquele exemplo que eu dei da ventoinha, porque no caso do solenoide, ele pode influenciar por causa do eletromagnetismo, ele pode influenciar o outro circuito que está perto dele a gerar uma corrente onde não existe. Ok? É como se ele fosse um ímã e ficasse passando perto de clipe de papel, então ele começa a influenciar aqueles clipes de papel para tentar, eles começam a se mexer. Tá? Então o que a bobina faz? A bobina impede que esse movimento de elétrons aconteça. Porque justamente um lado dela ela bloqueia, né, que os elétrons se movimentem em uma direção. Então com isso pode ser utilizado o diodo para evitar isso. Então vamos lá, o diodo é sempre colocado em paralelo ao solenoide, de modo que a bobina não induza corrente no circuito, o que faria com que ele não funcionasse ou mesmo fosse queimado. Assim que a alimentação do solenoide é cortada, a parte móvel inserida dentro do solenoide retornará à sua posição de descanso. Esse movimento fará com que a corrente seja induzida na bobina. Tá? Nesse caso, o diodo também deverá ser instalado polarizado inversamente em relação à fonte de alimentação, como mostrado nessa figura abaixo aqui. Tá? Essa aplicação é também conhecida como giro livre ou freewheel. Okay? Então ele vai impedir que a bobina, em certos momentos, ela induza a eletricidade quando não deve induzir, okay? Porque poderia estragar o circuito. Então como que a gente faz para testar os diodos de junção? Se você aplicar uma tensão maior do que a máxima suportada pelo diodo, por exemplo, um diodo de 1N4001 que suporta no máximo 50 volts em um circuito alimentado diretamente com 127, ou o seu circuito exigir uma corrente muito maior do que a máxima suportada pelo diodo, por exemplo, usar diodos 1N4148 que forneçam no máximo 200 mA em um circuito retificador conectado a um circuito que consome 1 A, ele vai se queimar. Né? Ou seja, tu colocar um diodo que suporta o máximo de 50 volts direto no 110, ele vai queimar. Se tu colocar um diodo que ele suporta no máximo 200 mA, que consome num circuito em que é consumido 1 A, ele vai se queimar, porque é maior do que ele suporta, né? Existem duas situações para um diodo queimado. Ele pode estar aberto ou ele pode estar em curto. Em aberto quer dizer que ele vai estar, por exemplo, eu posso ter um diodo aqui, um circuito aberto significa que ele foi quebrado, né? Como se eu tivesse uma abertura dentro do diodo em que o fio não consegue chegar perto do outro, então logo não há corrente passando. Isso é estar aberto, e se ele está em curto, ele simplesmente funciona como se fosse um fio conectando os dois lados. Ele não vai bloquear nenhum dos lados, então a corrente pode vir do lado, pode vir do outro. Okay? No primeiro caso, ele não conduz corrente mesmo quando polarizado diretamente, então ele simplesmente vai funcionar como se fosse uma chave aberta. E no segundo caso, que é o mais comum, ele conduz corrente nos dois sentidos, não bloqueando a corrente quando está polarizado inversamente, funcionando como se fosse simplesmente um pedaço de fio. Tá? O teste de diodos pode ser facilmente executado com o auxílio de um multímetro. Para isso, o diodo deverá estar fora do circuito a ser medido, ou pelo menos com um dos seus terminais levantados. E o circuito tem que estar desligado. Tá?
Então, usando o multímetro analógico, você poderá colocá-lo na escala de resistência, de preferência baixa, 1 ou 1x ou 100x, né? Uma vez ou 100 vezes. Se você usar uma escala alta e segurar com os dedos na ponta de prova do multímetro, este lerá a resistência da sua pele e não a resistência do diodo. Então não dá para segurar com os dedos, né? Usando o multímetro analógico, as pontas de prova são invertidas internamente, isto é, a ponteira vermelha, que normalmente indica o polo positivo para o teste de diodo, indicará o polo negativo, enquanto que a ponteira preta, que normalmente indica o polo negativo, para o teste do diodo ele indicará o polo positivo. E isso já não ocorre no multímetro digital. Tá? Um teste consiste no seguinte: quando polarizado diretamente, ou seja, quando a gente vai submeter o diodo numa tensão, o multímetro deverá indicar baixa resistência, indicando que o diodo está deixando passar corrente. Enquanto que, quando polarizado inversamente, o multímetro deverá indicar alta resistência, justamente porque ele não está deixando a corrente passar. Então, olha só, aqui vamos dizer que eu tenho um diodo, beleza? Esse aqui é um diodo. No multímetro analógico, eu ligo o vermelho na ponta aqui, onde que seria o negativo, e o preto no positivo do diodo, mas a gente pode ver que está invertido aqui no multímetro, né? Que foi falado anteriormente. Então, nesse caso aqui, ele está marcando baixa resistência e se tentar ir no momento que se inverte, aqui ele vai marcar alta resistência. Beleza? Caso o diodo apresente baixa resistência nos dois sentidos, isso significa que ele está em curto. Tá? Se por acaso, no momento que tu inverter aqui o polo positivo com o negativo e a resistência continuar sendo baixa, então o diodo vai estar com problema. Ele está se comportando, apesar que, vamos lá, e se tu inverter nesse caso aqui, os dois estão marcando alta resistência, também está com problema, o diodo nesse caso ele está com o circuito aberto. Que é o que tem aqui embaixo. Caso ele apresente alta resistência nos dois sentidos, isso significa que ele está aberto. Nos dois casos, o diodo está queimado e deverá ser jogado fora e substituído. Tá? Agora, se for utilizar um multímetro digital. Usando um multímetro digital, ele deverá ser posicionado na escala de teste de diodos, posição que possui um símbolo de diodo. Deixa eu ver aqui, ele tem um símbolozinho de diodo. Cadê? Aqui. Ele tem um símbolozinho parecido com esse, tá? Um diodo. Quando polarizado inversamente, o multímetro deverá indicar infinito, indicando que o diodo não está deixando passar corrente. Quando polarizado diretamente, o multímetro deverá indicar a queda de tensão sobre o diodo, que normalmente será entre 0,5 volt e 0,8 volt no caso do diodo de silício, indicando que o diodo está deixando a passar a corrente quando polarizado diretamente. Beleza? E é o mesmo caso aqui, ó. Se colocar então vermelho no negativo e o preto no positivo, ele vai marcar a resistência infinita porque justamente não está, e claro, tem que estar na posição para teste de diodo, ele vai ter que marcar infinito. No momento de inverter, quando se inverte, ele vai marcar aqui a tensão, né, 0,752 volts, ok? Caso o diodo apresente zero nos dois sentidos, isso significa que ele está em curto, né, porque ele está passando corrente diretamente, ele não está mostrando nenhuma resistência. Caso ele apresente resistência infinita nos dois sentidos, isso significa que ele está aberto. Nos dois casos, o diodo está queimado e deve ser jogado fora também. LED. Então agora, uma das coisas que a gente vê bastante, né, quando a gente mexe com eletrônica. LED. Então o LED, Light Emitting Diode, ou diodo emissor de luz, é um diodo que emite luz quando passa corrente por ele. Aparentemente, um LED se assemelha a uma lâmpada, mas a única coisa em comum entre um LED e uma lâmpada é que ambos emitem luz. Tá? Basicamente é isso. O LED ele é completamente, em sua concepção, ele é completamente diferente de uma lâmpada. Tá? Para começar, um LED é um componente de estado sólido, ao contrário de uma lâmpada que quebra ao cair do chão, por exemplo. Sendo um diodo, os LEDs possuem polaridade.
tá? Então, que nem eu mostrei, o LED ele possui polaridade. Nesse caso aqui vai ser positivo e aqui negativo, ok? E por fim, mais importante, se ligarmos um LED diretamente a uma fonte de tensão, ele queima, já que sua resistência elétrica é muito baixa, né? A gente não pode ligar diretamente na fonte de tensão. A gente sempre tem que botar um resistor no meio do caminho. Por esse motivo que muitos leigos queimam LEDs por aí. Inclusive, já queimei bastante LED, não entendendo o porquê, tá? Tem que botar resistores. Os LEDs não aguentam. A resistência deles é muito baixa. Como para acender o LED ele deve estar diretamente polarizado? Em teoria, ele dará um curto-circuito na fonte de alimentação se for ligado diretamente a ela. Se você ligar um diodo de junção diretamente polarizado a uma fonte de alimentação, dará curto-circuito na fonte, não é mesmo? Podemos explicar isso de outra forma. Se ligarmos um LED diretamente a uma fonte de alimentação, a corrente do circuito será muito superior à corrente máxima do LED, fazendo com que ele se queime. Basicamente é essa a explicação. Como a resistência dele é baixa, a corrente vai ser alta para compensar a diferença do potencial. Né? Diferença potencial, resistência, corrente. Então, se a resistência do LED é baixa, a corrente precisa ser alta para poder compensar a diferença do potencial que o LED está recebendo. Logo, ele vai receber uma corrente superior ao que ele trabalha e ele vai queimar. Tá? Basicamente é essa a explicação. O que é isso? Primeira lei de Ohm. Tudo bem. Dessa forma, um LED sempre deverá ser usado com um resistor ligado em série a ele. Okay? O valor desse resistor... Tá, professor, como é que eu sei qual é o valor da resistência que eu tenho, da resistência desse resistor para eu colocar nesse circuito? O valor desse resistor ele é fácil de ser calculado pela fórmula abaixo, onde VCC é a tensão da corrente contínua, né, da fonte de alimentação, VF é a queda de tensão do LED e I é a corrente que você quer que passe pelo LED. Daí, troca os dos termos. Eu estou com uma fonte de alimentação de 9 volts, é muito até. A queda de tensão do LED é 0,7 e a corrente que passa pelo LED, sei lá, eu quero passar 100 miliamperes, dá 1, 2, 3, dá 0,1. Então 9 menos 0,7 dividido por 0,1 é a resistência. Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui. 9 menos 7. Opa. 9 menos 0,7 dividido por 0,1. 83 ohms, tá? Então nesse caso aqui, esse resistor teria que ter aproximadamente 83 ohms, tá? Claro que não tem resistor de 83 ohms, teria que pegar algum resistor com resistência semelhante a esse valor, né? Enquanto diodos comuns têm uma queda de tensão por volta de 0,7 volts, LEDs possuem uma queda de tensão muito maior, entre 1,4 e 3,6 volts. O valor exato deve ser visto no datasheet do componente, que vai ser o parâmetro VF, tá? Que é a queda de tensão do LED. Caso você não tenha ideia do valor a ser usado, considere 3 volts, ok? Então, se vocês estão trabalhando, considerem lá 3 volts. Naquele meu exemplo lá, teria que considerar 3 volts, né? Então, seria 3 aqui, deixa eu ver. 3, né? Então, vai ser 6 dividido por 0,1. 6 dividido por 0,1 seria 60. Nesse caso aqui, então, o resistor deveria ser por volta de 60 ohms, tá? Em relação à corrente a ser usada, no datasheet do LED haverá 2 valores, a sua corrente máxima e a corrente de teste, que foi a corrente usada pelo fabricante ao testar o dispositivo para montar o seu datasheet.
Sendo esta a corrente recomendada, você não deve usar a corrente máxima nesse cálculo, ou do contrário, qualquer variação da tensão fornecida poderá queimar o LED pelo aumento da corrente que passar a circular por ele, né? Então temos que cuidar disso, né? A corrente que vai sempre queimar os dispositivos. Se você não tiver a menor ideia da corrente que quer que passe pelos LED, utilize 15 mA, que é um valor típico, ok? O resistor deverá ter um valor igual ou ligeiramente superior ao calculado, ok? Então, voltando lá, novamente, não é então 100 mA, seria 15 mA, vai ser 0,015 amperes, tá? Então vamos lá de novo para o cálculo, vai ser 6 dividido por 0,015, então 400. Um resistor de 400 ohms, ok? Por volta disso. O resistor deverá ter um valor igual ou ligeiramente superior ao valor calculado, beleza. Maneira correta de se ligar um LED. Então é colocar um resistor ligado em série com o LED que tu está querendo ligar à fonte de alimentação. Beleza? Você pode adotar os valores da tabela abaixo como referência para LEDs de 5 milímetros e 3 milímetros, que são os mais comuns. Observe que a corrente IF é medida em miliamperes, que corresponde a milésimos de amperes. Por exemplo, 15 amperes, miliamperes é 0,015 amperes, né? Vocês já estão ligados nessas conversões bem tranquilo, beleza? Se o valor que você calcular para o resistor não for o valor do resistor comercial, por exemplo, deu o valor lá 950 ohms, arredonde o valor da resistência sempre para cima, pois é sempre melhor consumir menos corrente, tá? É sempre melhor garantir que passe menos corrente pelo diodo para não queimá-lo, ok? Visualmente, o polo negativo, que é o cátodo de um LED, pode ser determinado pela existência de um pequeno chanfrado no seu lado ou pelo comprimento do seu terminal, que é mais curto que o ánodo, tá? Então, no LED, vocês podem ver que aqui tem a redondinha da uma das pontas e aqui é como se tivesse cortado. Pô, professor, por que está cortado aqui? Aqui é olhando de cima, tá? Ou de baixo também, tanto faz. Ele vai ter esse chanfrado aqui no lado do cátodo, ok? Que é o lado negativo, beleza? E o ânodo, que é o lado positivo, ele vai ter a perninha maior. Pô, professor, mas só olhando pela perninha não é mais fácil? Só que tem o seguinte, normalmente, se a gente, dependendo do que a gente for fazer, a gente corta essas perninhas porque elas são bem grandes, tá? Elas atrapalham no que a gente for fazer, dependendo do que a gente for fazer, elas atrapalham. Então a gente corta para deixar elas menorzinhas. Só que daí a gente perde a referência do que é positivo e negativo, entendeu? Então por isso que a gente tem no próprio LED, aqui no próprio cápsula, no invólucro dele, a gente tem essa marcação também, esse chanfrado, tá? Os LEDs eles são vendidos em variedade incrível de cores, formatos e tamanhos, tá? Tem bastante tipos diferentes de LEDs. A escolha do tipo de LED a ser usado em um determinado circuito fica a critério puramente estético, tá? Aí, de acordo, a gente, claro que tem que só prestar atenção na tabela aqui em relação à queda de tensão de cada um dos LEDs, né? E é isso. Display de 7 segmentos. Então eu vou pausar aqui a primeira parte da aula e depois tem a segunda parte da aula. Okay? É dessa mesma aula, ok? Da aula 14. Até daqui a pouco.